Sejam todos muito bem-vindos à quinta aula do nosso curso de Magia Avançada e Prática aqui da Escola Espiritualidade Livre. É uma honra estar com vocês mais uma vez e hoje nós vamos fazer algumas magias, ensinar algumas magias referentes a afastamento de pessoas negativas. É uma continuidade da segunda aula, né? A aula número 2. Nós também falamos sobre quebra de demanda, proteção, e a gente fez, por exemplo, alguns rituais. A exemplo do nosso ritual de com limão, que tem essa mesma propriedade de impedir alguém de te afetar, né? A gente ensinou uma magia que também tinha esse propósito, que com o tempo afastava. E aí, hoje eu quero ensinar algumas magias, né, que tem esse outro lado, tem esse outro viés também muito importante, perfeito? Então, vou começar, né? Antes, como eu sempre faço, eu vou teorizar sobre essa questão. Antes, né, eu vou trazer ali alguns ensinamentos, eu vou trazer alguns fundamentos para vocês do assunto, né, e de alguns aspectos dessa magia, e aí já entro na parte prática ensinando vocês, tá? Primeiramente, nós temos que entender quando usar esse tipo de magia, quando usar esse tipo de feitiço, tá? Por quê? Toda magia, especialmente aquelas que envolvem a energia de terceiros, de outras pessoas, a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, saber se realmente aquela magia precisa ser feita, se não é só uma cisma da nossa cabeça, que às vezes a gente acha que precisa afastar alguém do nosso caminho, ou afastar alguém do convívio próximo, né, de alguém que a gente ama, e aí vem aquela questão: mas será que realmente eu preciso fazer? Será que não é só uma paranoia da minha cabeça? Então, antes de fazer uma magia como as que a gente vai aprender hoje, você precisa de uma confirmação. Já ensinei para vocês que bruxo não sai fazendo magia à toa. Bruxo, antes de fazer qualquer magia, ele consulta os seus oráculos, ele consulta a sua espiritualidade, ele pensa e medita mais de uma vez. Então, quando a gente vai fazer magia, você não pode assim, vou fazer uma magia e pronto. Não. Pensa primeiro na magia, nas consequências daquela magia, se é necessário fazer aquela magia. Nunca faça uma magia num momento de impulso. Então, por exemplo, você passou raiva com uma pessoa hoje. Não faz a magia hoje, não. Espera uns 2 ou 3 dias, ou até mais, e vê se aquela emoção e aquela decisão de fazer a magia continua. Se continuar, faz. Agora, porque muitas vezes é só o calor do momento, depois você vê que não é nada daquilo. Então é muito importante vocês entenderem. Então, consulta o oráculo, consulta a sua espiritualidade, vê a viabilidade daquilo ali. E aí, se você perceber, não, Gilberto, eu realmente preciso fazer essa magia, você pega e faz, tá? Outra coisa, lembre-se sempre que você precisa, independente do ritual, fazer toda aquela parte ritualística que a gente já aprendeu. Então, cuidar da sua energia, firmar os seus protetores, independente da magia. Você vai fazer um adoçamento, você tem que cuidar da sua energia. Você vai fazer um banimento de energias negativas ou um afastamento, como os que a gente vai aprender hoje, mais ainda você tem que blindar a sua energia. Porque normalmente, se você está com esse intuito de afastar alguém, é porque aquela pessoa tem uma energia negativa, a energia dela, no momento que você começar a mexer, vai bater de frente à sua. Então, firma aí os seus mentores, a sua divindade. Se você trabalha, né, com as religiões de matriz afro, vai lá, acende para o seu Exu, acende para o seu orixá, acende para o seu anjo de guarda. Se você trabalha na magia natural, vai lá e firma, né, para os seus guardiões, para o seu mentor, para o seu Deus, para a sua deusa, né, para os seus ancestrais, aquilo que faz sentido para você, tá? Então firma a sua energia primeiro. Prepara muito bem o ambiente, tá? Então antes de fazer magia, prepara o ambiente. Magia é uma coisa que exige, gente, planejamento. Não é só pegar e juntar os elementos e pronto. Você precisa se planejar. Lá na terceira aula, se eu não me engano, nós falamos sobre as horas planetárias. Então, por exemplo, se você vai fazer uma magia dessa de afastamento, o sábado é o melhor dia para fazer, porque é um dia de Saturno, né? Você pode fazer, por exemplo, num sábado, na hora de Saturno, é uma ótima hora. Ou poderia fazer também, como é uma coisa de ataque espiritual, pode ser feito numa terça-feira, no horário de Saturno. Então, já começa os preparativos aí. Como a ideia é não ver aquela pessoa, né? Você quer ter um tempo para não ver aquela pessoa. Então, por exemplo,
fazer isso numa lua minguante, ou seja, a presença dela vai minguar na sua vida, é muito bem quisto. Então, terças e sábados, nas horas de Saturno e numa lua minguante, seriam os melhores momentos para esse tipo de ritual, tá? Por quê? Porque a ideia é finalizar, é acabar, é afastar, é podar essa pessoa da sua vida. Então, se planejar nesse sentido é muito bom. Gilberto, não posso, eu estou numa lua cheia e essa pessoa está me gastando demais e eu preciso fazer isso agora. Faz, a gente já viu que não é que eu vou fazer magia na terça, na quarta, na quinta que vai mudar o efeito. Talvez o efeito não vai ser o que eu gostaria, mas pega e faz, tá? Então vamos lá. A gente tem que entender um conceito que é o conceito de laços. Vocês estão conectados com todas as pessoas que vocês se relacionaram ao longo de todas as suas vidas, tá? Então, por exemplo, é claro que os laços dessa vida são mais próximos de vocês. Então, quando a gente pensa, vamos pegar o seguinte: imagina que cada pessoa que você namorou tem um fiozinho desse aqui ligando você e essas pessoas. Cada pessoa que você teve amizade tem um laçozinho conectado a esse. Cada pessoa da sua família tem um laçozinho desse conectando vocês. Esse laço aqui não quer dizer que é igual, não. Quanto mais sentimento positivo ou negativo, mais grosso é esse fio que une vocês. Então, por exemplo, se é um amigo que não significou tanta coisa, tem uma ligação? Tem, mas é uma ligação muito pequena, muito rasa. Agora, se foi um amigo que você foi assim, você sentiu uma ligação muito profunda, o laço ainda existe. Se esse sentimento de amor se tornou ódio, aquela raiva, seu nêmesis virou seu inimigo, você odeia aquela pessoa com unhas e dentes, aquele fiozinho conecta vocês. E é esse fiozinho, por exemplo, que faz com que você encontre com aquela pessoa sempre. Já reparou quando você não quer encontrar o desgraçado, é aí que você encontra com ele, é aí que você encontra com ela? Ou então, por exemplo, você quer ver todo mundo, menos aquela pessoa. Você vê o abençoado daquela pessoa. Por quê? Esse fiozinho, ele conecta vocês. É esse mesmo fio que traz pessoas de vidas passadas para agora. Então, você reencarnou. Está aqui agora. Esse fio lá do amante que você teve na vida passada, da pessoa que você matou, aquela coisa toda, traz aquela pessoa para essa vida. Isso é os laços que nos unem. Então, quando eu quero banir uma pessoa da minha vida, uma das ideias é eu preciso cortar esses laços. Eu preciso impedir que esses laços, porque senão aquilo vai continuar trazendo. Tem uma vantagem muito grande em cortar laços de pessoas também. Impede karmas dos dois lados. Porque quando, por exemplo, entenda o seguinte, eu não vou, meu telefone está usando para dar aula, então não tem jeito. Mas, por exemplo, os laços, eles servem como um telefone de copo. Sabe aquela brincadeira que você coloca o copo, um fiozinho assim, aí você fala aqui, o outro escuta lá? Então, esses laços, eles conectam a gente. Às vezes eu estou aqui deitado na minha cama, mas estou com raiva de você, o laço que me conecta a você, você vai recebendo aquela energia e mais antipatia você vai gerando de mim. É aquele momento que vem um pensamento intrusivo. Você está ali lavando louça e você pensa naquela pessoa. Geralmente é ela que pensou em você. Pode ser um desejo, pode ser uma raiva. Então, às vezes, quando eu corto, eu impeço que aquela negatividade da pessoa chegue até mim e gere karmas para ela e eu também. Porque aí, com o tempo, eu acabo esquecendo daquela pessoa. Porque existe um processo muito comum quando a gente desenvolve um peleio com alguém, que é aquele processo onde a gente meio que. Deixa eu tentar transformar isso em palavras para vocês. A gente fomenta um pouco. Né? O ser humano, o ego é muito. Ele fomenta muitas coisas. Então, às vezes, eu tive uma briga com a pessoa. Acabou ali, mas o meu ego fica remoendo aquilo, trazendo aquilo, gerando mais problema. E quanto mais eu penso na pessoa, eu falo da pessoa, eu falo da situação, mais abertura eu dou para aquilo na minha vida. Aprenda uma coisa, para de ficar falando de fatos ruins do seu passado. Se você não gosta da pessoa, esquece dela. Para de falar dela, porque você vai dando acesso à energia dela. É igual o telefone. Se você me liga e eu não atendo, não tem como você falar. Se a energia negativa da pessoa está vindo para mim, é porque eu estou recebendo. Então, o conselho que eu dou para vocês, para de falar, para de pensar, esquece da existência dessa pessoa, faz essas magias de banimento e esquece. Você vai ver que beleza que vai ser a partir daí.
tá? Porque também não adianta você fazer essas magias e reconectar esse laço através do seu pensamento. Lembra do que a gente conversou em prosperidade, em abertura de caminhos. A magia ela acontece fora e dentro. Adianta eu cortar, quebrar, anular aqui fora, se aqui dentro eu ainda continuo mantendo vivo? Senão a mente ela cria essas conexões. Então, se eu corto a conexão, mas crio de novo, fica tudo igual. E aí você tem que passar isso para um eventual cliente também. Se você vai fazer esse bloqueio, esse corte, você tem que passar isso para ele, tá? Eu vou começar com uma magia muito legal, que eu gosto bastante. Então, o que eu fiz aqui, gente? Já acendi um incenso para preparar o ambiente. Vou acender uma vela aqui para os meus ancestrais, pedindo ancoramento e força para mim. Vou acender uma vela roxa aqui no meu altar. Aí aqui, nesse momento, gente, vocês podem fazer aquilo que faz parte da sua ritualística. Acender vela para quem você quiser, aquilo que fizer sentido, rezar, aquela coisa toda que você quiser fazer, você pode fazer. O primeiro ritual que eu vou ensinar para vocês é um ritual bem legal, que vocês vão precisar de folha de papel, vão precisar de uma cebola roxa, vão precisar de álcool e vão precisar de palito de dente. O que vocês vão fazer? Vão escrever o nome dessa pessoa que vocês desejam afastar da sua vida. Então, vou pular. Fulana de tal. Enquanto você vai escrevendo, vai pensando naquela pessoa que você escreveu. Lembra de rasgar o papel com a mão, não cortar com tesoura, que aí você vai pondo a sua energia de imposição. Pega um recipiente que resista ao calor, tá? Eu peguei um alguidar, mas pode ser uma panela também, mas cuidado para não queimar nada em volta aí de vocês. Vai pegar o nome dessa pessoa que você colocou e vai colocar dentro desse recipiente que você colocou. E aí agora você vai pegar esse palito de dente e essa cebola. A cebola ela tem uma propriedade que é a de proteção, né? Ela serve tanto, por exemplo, defumação de casca de cebola bane energias negativas. Então a ideia é bem essa. E aí você vai colocando os palitos de dente cravando na cebola. E aí, cada vez que você cravar um palito de dente, você vai dizendo: eu quero que fulano de tal se afaste da minha vida. E aí você vai falando as palavras que você pretende, tudo dentro da linha do feitiço. Então, por exemplo, que a pessoa pare de falar o meu nome, que a pessoa esqueça da minha existência. Não precisa ser a mesma palavra, a mesma frase repetidamente, mas o intuito, a intenção, sim. Que essa pessoa se afaste o mais longe possível de mim. Que essa pessoa não tenha poder contra a minha vida. Que qualquer intenção de me prejudicar seja esquecida por ela. Que essa pessoa sequer pense em mim de hoje em diante. Que nenhuma ação, intenção ou maldade dela chegue perto de mim. Que todo mal feito por ela seja anulado e não dê em nada. Que os nossos caminhos não se cruzem. E aí, gente, quando é esse tipo de ritual, pode colocar emoção mesmo, que é emoção que dá poder à magia. Coloca com raiva. Que eu nunca mais veja o rosto dessa pessoa.
Que ela se afaste para sempre da minha vida. Que até dos meus pensamentos ela suma. Que ela se afaste o mais rápido da minha vida. E aí vocês entenderam a lógica, né? Do que vocês vão falar, aquela coisa toda. Vai fazendo, vai virar tipo um porco espinho, ó. Que ela não tenha poder contra a minha vida. Pegar um porco espinho, coloca dentro do recipiente que você fez. O álcool, ele representa o éter, ele representa a purificação, a limpeza. A gente já falou sobre isso lá na aula de limpeza, quebra, banimento. É o mesmo princípio da cachaça. Se você quiser usar cachaça, por exemplo, se você quiser ancorar essa magia na força de Exu, também pode. Aí no lugar do álcool, você utiliza o mará. Embebeda aqui todos os elementos aqui com o álcool. Afasta o álcool, né, gente? Sempre que for trabalhar com alguma coisa assim que envolve fogo, tem que tomar muito cuidado. E aí agora você vai queimar. E aí agora você invoca, né? Quem você está pedindo ajuda, eu invoco a força dos meus guardiões, para que bana da minha vida a presença dessa pessoa, que nenhum mal na minha vida seja feito por ela de hoje em diante, que ela se afaste de mim, que eu saia dos pensamentos, das intenções e dos desejos. Eu invoco a força dos meus guardiões, eu anulo toda a maldade feita por ela até hoje, que até dos meus pensamentos essa pessoa se afaste. Eu invoco os meus guardiões e quebro o poder daquela pessoa na minha vida, que ela se preocupe de hoje em diante com seus caminhos. Se possível for, que ela se afaste até geograficamente da minha vida. Que não haja mais contato, presença em nenhum plano físico, mental, astral, mental ou emocional. Toda magia feita por essa pessoa seja anulada e quebrada. Todo intento negativo seja corroído, quebrado, moído. Que assim seja e assim se faça, em nome da grande deusa e do Deus Pai Todo-Poderoso. Isso aqui é só um exemplo de reza que vocês podem fazer, tá? Com essa magia. Agora, se vocês forem fazer, por exemplo, esse mesmo encantamento na força de Exu, no lugar do álcool você vai usar o marafo. Você poderia também, junto, né, fazer um círculo de velas vermelha e preta, ou só preta em volta. Sempre que você for trabalhar com a força de Exu, faz o círculo, porque o círculo é o que representa o domínio e a energia de Exu. E aí vai, aí você invoca o seu Exu, o seu guardião, o seu protetor, né? No ritual. Pode ser feito para Maria Mulampa, para Zé Pilintra, para Tiriri, para Exu Sete Encruzilhadas, para o Exu que você quiser fazer, seu Exu de trabalho ou Exu da sua fé. Se você não trabalha na linhagem de Exu, mas trabalha, por exemplo, com alguma deusa, Hecate, Lilith, alguma deusa do aspecto negro também, pode ser feita essa magia, tá? É uma magia muito poderosa e aí você vai deixar queimar. Deixa queimar. Todo mundo entendeu essa primeira magia? Todo mundo compreendeu esse primeiro ritual? Tem um número específico de palito? Juliane, não tem. Assim, você pode colocar o máximo de palito que você quiser. Quanto mais, melhor. Tá? O que eu sugeriria sempre é ímpar. Se puder ter um número ímpar, é bom. Porque o ímpar é aquela coisa da continuidade, porque a pessoa se afaste mesmo. Números pares trazem estagnação em magia. Números pares é bom para adoçamento, para amor e tal, mas só essa recomendação. Mas não tem um número específico, não. Se você quiser, por exemplo, utilizar, associar, por exemplo, 13, que é o número da morte, poderia ser ou 21, que é um número 3 vezes 7, que também é um número sagrado, 66, 77, mas aí fica mais a seu critério, sabe? Eu só vou colocando mesmo quando eu vejo que está bem, bem colocado, você vai e deixa queimar. Márcia pergunta se ao invés de palitos poderia ser alfinetes. Pode ser sim. Eu gosto do palito, porque o palito ele vai queimar junto, né?
O alfinete tem uma vantagem que ele tem a energia do metal, que por si só já é uma energia também de quebra de demanda, né, de bloqueio, pode ser sim. Aí o que sobrar, porque aí nesse caso, aqui vai queimar tudo. Mas no caso do alfinete que você vai utilizar, vai sobrar. Aí o que eu sugiro? Eu sugiro que você enterre longe da sua casa, de preferência no cemitério. É para manter longe mesmo, tá? Aí você vai ter que enterrar os alfinetes depois. Aqui o próprio fogo vai consumir também os palitos. Vamos agora para mais um. Agora eu vou ensinar um mais tranquilo, mas é bem legal também, que é o seguinte. Esse é mais tranquilo. Você vai escrever o nome, sempre que for coisa de banimento, quebra, dê preferência caneta preta, tá? Então vamos lá. Fulaninha. Mesma coisa, rasga com a mão. Você vai precisar de um recipiente de vidro. Tem esse daqui que é bonitinho, mas pode ser um desses de geleia de pote, mas tem que ser de vidro, tá? Não pode ser de plástico. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o papelzinho aqui com o nome da pessoa, vai colocar dentro desse recipiente aqui que você colocou. Vai pegar vinagre. O vinagre, por si só, ele já serve para anular, tá? Já tem só o feitiço poderia acabar aqui agora, mas a gente vai complementar ele. O que você vai fazer? Você vai pegar a pimenta. Eita! Tá com gás. Vou pegar a pimenta. Pode ser umas 3 pimentas. Vai cuspir. Ai, ai. E por fim, vai pôr um pouquinho de sal. Pode ser sal grosso ou sal fino. Tampa. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar 4 velas pretas. Ai, eu não trouxe as velas pretas, mas só para vocês entenderem, né? Vocês vão pegar 4 velas pretas, vai pôr formando aqui em cada lado, 2 aqui, formando um quadrado, como se fosse uma cadeia, uma prisão. Vai acender as velas pretas que você colocou, faz isso no seu altar, tá? E vai dizer o seguinte: cada vez que você acende uma vela preta, eu, de hoje em diante, bano da minha vida fulano de tal. Você está banida, aí com as suas palavras, tá? Mas usa essa expressão, você está banida da minha vida. Eu não aceito a sua energia, eu não aceito a sua ação, eu não aceito a sua presença na minha vida. Se afaste o mais rápido possível. Com as suas palavras, mas esse entorno. Quando essas 4 velas pretas queimarem, você vai pegar esse pote e vai colocar no seu refrigerador. Você vai deixar lá na sua geladeira. E enquanto essa pessoa não sumir totalmente, e assim, ela sumiu hoje, não tira, não. Deixa mais uns 2 meses lá até você ter certeza mesmo que essa pessoa sumiu da sua vida. E aí, a partir daí, você pode despachar. Despacho aonde, Gilberto? Cemitério ou num rio. Quando é para afastar pessoas mesmo,
enterra no cemitério. Leva para um cemitério, leva para uma cova. Não vai matar a pessoa, não, tá? A gente vai ficar tranquilo. É para a presença dela na sua vida acabar. Tá? Só para vocês saberem. Alguém falou aí sobre a questão do relacionamento. Não é esse o intuito do nosso curso, mas sim, vocês podem adaptar esse ritual também com essa intenção. É porque tem coisas que eu não sou muito a favor. Não sou contra, cada um faz o que quer, mas eu não sou muito a favor. Mas vocês podem sim adaptar esse mesmo ritual com essa intenção, tá? Entenderam isso aqui? Entenderam os elementos que a gente usou aqui? Vinagre, pimenta, sal grosso, o cuspe, a vela preta. É o mesmo princípio que a gente já viu lá na aula 2. As mesmas coisas. A ideia é a intenção, a intencionalidade do que você está fazendo. Posso jogar o papel com o nome do cupinzeiro? Sim, Márcia, com essa intenção pode. O cupim, para quem não sabe, ele serve para destruir uma situação, em vários aspectos. Porque o cupim, a formigueiro, né? A formiga não vai lá pegando a folha e vai consumindo a folha toda. Então, ela vai consumir aquela situação, ela vai consumir aquela relação, ela vai consumir aquela pessoa da sua existência, ela vai consumir aquilo ali da sua vida. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Quer perguntar alguma coisa? Pode abrir o áudio, pode ser no chat. Se alguém quer falar alguma coisa, acho que tem um chat de alguém aberto aí, o áudio de alguém aberto aí. Professor, me diga uma coisa. Estava rolando uma conversa no grupo sobre a questão de devolver que a pessoa fez. Tipo assim, durante o banimento, daí você pega e devolve. E uma colega falou se ela poderia devolver, tipo, 3 vezes mais, 10 vezes. E daí depois eu fiquei pensando, né? Se a gente fala para devolver 3 vezes, 10 vezes, seria o correto? Porque assim, Então, como você tinha falado, vai voltar para a pessoa. Mas se eu falo para ser mais vezes do que ela mandou, tipo, então vamos lá. Pergunta interessante. Eu vi lá no grupo, só que esses dias está tudo tão corrido aqui que eu não tive tempo de me pronunciar lá. Mas vamos lá, então. Sobre essa pergunta de devolver o mal que lhe é feito. Depende de várias coisas. Como a ideia aqui é um curso avançado, então não vamos ficar no clichê. Dentro das religiões, por exemplo, dentro da Wicca, a Wicca é uma religião, tá? A Wicca não é só uma prática mágica. Magia natural não é religião, é estilo de vida. O Wicca é religião. O Wicca tem sacerdócio, o Wicca tem doutrina, o Wicca tem processos, o Wicca tem crenças. E a crença principal da Wicca é chamada de lei tríplice, né? Que diz que faça o que tu queres sem a ninguém prejudicar. Tudo o que fizeres 3 vezes voltará para você. Isso é uma máxima que quando vocês pegam livros de Wicca, você vai encontrar essa expressão. As religiões, de modo geral, a Umbanda é a mesma coisa. A Umbanda ela é cheia de travas de segurança. O que são essas travas de segurança? Então, por exemplo, muito dificilmente um ritual de Umbanda vai dar errado, vai te prejudicar, vai se virar contra você. Diferente dos rituais de Quimbanda, que se você não fizer direito, podem se voltar contra você. Que apesar da Quimbanda também ser uma religião, ela é um pouco menos cuidadora do praticante. Tanto que na Umbanda você tem muito aquela coisa de filho. Por exemplo, eu sou pai de santo, as pessoas são meus filhos, tratam as entidades como pai, como avô, como, né? Tem uma coisa de proteção muito grande. Agora, na magia, a magia não é uma religião, magia são práticas, tá? Então, assim, magia não é religião, magia são práticas. Você pode ser católico e bruxo, você pode ser, vai dar uma dicotomia, mas você pode ser um bandista e bruxo, você pode ser wicano e bruxo, entendeu? Então, assim, a bruxaria são práticas. Então, essas práticas, elas, por exemplo, um conceito que vocês têm que perder: magia branca e magia negra. Não existe. Falei isso lá na primeira aula com vocês. Além de ser um termo racista, né, associando a magia negativa à cor preta, e também o racismo religioso, porque, por exemplo, a magia dos celtas
é retratada como magia branca, a magia europeia dos alquimistas e magos. A magia voodoo, a magia da santeria, da quimbanda, é negra, é do mal, né? Então, gera o racismo religioso. Magia é magia. Magia é como uma tesoura. Ela pode me ser muito útil, até cortar para uma cirurgia, como pode matar uma pessoa. Então, não existe. Se você quiser devolver, você pode. Isso é fato. Se quiser devolver, você pode. A questão é você com você, você com a sua moral, você com os seus valores. Tem bruxos que não se sentem confortáveis com isso. E aí esses bruxos devem respeitar o seu senso. Tem bruxos que, por uma questão de ego, por uma questão de serem muito feridos ao longo do caminho, acham que precisam. Então, cada um vai fazer o que lhe apraz. Tipo assim, às vezes traz um conforto para mim saber que o outro que me fez mal está se lascando. Para mim, Gilberto, eu não sou assim. Quando eu faço uma quebra de demanda, uma limpeza para mim, anulo uma energia negativa, eu não quero nem que o outro sofra. Eu só quero que ele suma. Ele pode ser muito feliz, que é de verdade assim, que pode, mas que seja feliz longe. Eu, sabe? Se precisar de mim, eu vou ajudar. Eu só não quero mais ser prejudicado por essa pessoa. Mas isso sou eu, a minha visão. Mas também não julgo quem às vezes foi tão ferido que tem essa necessidade de devolver e de ver. Eu conheço bruxos que pedem para ver. Não, eu quero ver a pessoa na merda, eu quero ver a pessoa má. É dela com a evolução espiritual dela. Aqui é prática. Aqui a gente está pegando e fazendo, e em cima disso, cada um de vocês vai construir. Porque é o seguinte: o conhecimento tem um ditado cigano que fala o seguinte: conhecimento é como. Deixa eu tentar lembrar isso aqui. Conhecimento é como o mel, da qual a abelha faz. Conhecimento é como pólen, da qual a abelha faz o mal e a aranha faz o veneno. Então é da natureza do bruxo o que ele vai fazer com aquilo ali. Se vai ser uma coisa, entendeu? Então, assim, quem quiser devolver, pode devolver. Quem quiser só limpar, entregar para o universo, pedir para o universo transportar, também pode. Eu recomendo, não acho, por exemplo, lá na apostila da aula 2, porque nem tudo que está na apostila eu ensino nas aulas. Eu ensino a teoria nas aulas, mas se vocês derem umas folheadas nas apostilas, tem feitiços, tem coisas que às vezes a gente nem viu na aula. Na apostila da aula 2, se eu não me engano, tem que confirmar isso, mas eu acho que tem. Tem alguns feitiços do meu Grimório que, por exemplo, que fala do 3 vezes 3 é o teu retorno. É uma pronunciação. Então você já está devolvendo 3 vezes para a pessoa. Então, poder pode, sabe? Não tem essa. Não é um problema, não. A gente tem que amadurecer a nossa percepção de magia. Nós, como bruxos, especialmente a gente que quer, assim, subir um degrau nessa caminhada, você tem que entender que cada um é livre para fazer o que quiser. A bruxa é livre para ser boa ou ser má. Ela que vai escolher aquilo que lhe apraz, entendeu? A Porque eu fiquei prática é. pensando, a pessoa mandou, daí eu falo, devolvo 10 vezes, 20 vezes mais. Daí me parece que eu estou fazendo daí mal para a pessoa. Então, aí nesse caso, mas é o que eu estou te falando, é um senso de moralidade pessoal seu, você tem que respeitar. É do seu processo, é do seu propósito. E não vamos dizer que isso é mais ou menos evoluído do que a outra pessoa, não. São caminhos diferentes, né? Então, eu não faria, não devolveria 10 vezes mais, dá mais 10 vezes mais, talvez devolveria, tipo, devolvo para a fonte. Tem alguns esotéricos hoje em dia que tem uma frase que é assim: quando sente uma demanda vindo, eles falam assim, o pessoal da apometria usa bastante: devolvo com gotas de consciência. Que aí você devolve para a pessoa e ainda devolve com a consciência do que ela fez errado. Para que ela saiba que ela só está vivendo aquilo porque ela recebeu. Concordo do afastamento, mas como a espiritualidade atua? Me explica a pergunta, meu anjo, que eu não entendi. Tá me ouvindo, Gilberto? Pô, perfeito, meu anjo. Então, a primeira pergunta foi assim: quando você faz 70 vezes 7, ou o que for, você não está na energia da lei da causa e efeito?
embora você esteja fazendo uma egrégora, criando uma egrégora pelo ritual mágico de afastamento, mas quando você endossa com as suas palavras que aquilo que seja devolvido para a pessoa tantas vezes quanto você proferiu, você não entra numa energia de causa e efeito, como a amiga aí falou, e você Então, concorda com aquilo que você falou. Eu concordo no sentido assim, e você explicou bem, depende do quanto, aí são vários processos, que às vezes a pessoa está tão magoada, que ela vai imbuída daquela energia, e aí causa assim, uma catarse, né, naquela energia no ritual naquele dela. momento, Aí ela exato. acaba fazendo um ebó de palavras nesse sentido. Mas quando vai nesse viés, a minha pergunta foi: ela não entra como a espiritualidade entende isso? Perdoa assim, é complacente no sentido, ela não entra na lei de causa e efeito? A minha Então, pergunta é isso. tá, então vamos lá. Agora eu entendi o que você quis dizer. Na verdade, nós sempre estamos baixo à lei de causa e efeito. Mas aí, como é que vai ser a causa e o efeito? Vou dar um exemplo para vocês de um ritual de justiça. Xangô é um exemplo claro disso. Se você vai fazer um ritual de justiça na força de Xangô, tenha cuidado para realmente você não estar sofrendo uma injustiça e, segundo, para que você não cometa essa injustiça no futuro. Porque, por exemplo, você vai e faz uma quebra de demanda hoje, devolve todo o mal que alguém mandou para você. E aí, no dia seguinte, você vai lá e faz uma magia para prejudicar o outro. Saiba que o universo vai te devolver da mesma forma que devolveu para o outro. Então, a ideia, isso assim, não é uma questão de magia, é para tudo. O universo, você sempre está ativando essas leis cósmicas. Lei da atração, lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Então, por exemplo, se você escolhe perdoar, a pessoa te fez um mal, você vai lá e perdoa ela, o que acontece? Você no dia de amanhã vai ser perdoado. A oração do Pai Nosso fala disso. Agora, se você escolhe devolver, tá tudo bem. Mas saiba que quando você fizer, então não faça para o outro. Não demande o outro. Porque senão, aí você se torna. Então, assim, se você não atacou ninguém e foi atacado, você tem o direito de se defender. Agora, se você também faz aquilo ou fez aquilo, aí o universo vai te devolver, entendeu? Sobre a questão de como a espiritualidade vai encarar isso, uma coisa que a gente tem que entender é que a espiritualidade ela não é homogênea. Então, por exemplo, se você faz um ritual desses, né, de devolver na força de Exu, Exu vai te apoiar ainda. Se não, vai te incentivar. Às vezes sua pombagira vai falar, quebra essa mulher no meio, sabe? Devolve isso. Agora, se for um preto velho, vai dizer, olha, vamos perdoar ou vamos transmutar essa energia ruim que está com você. Então, a espiritualidade, ela também é muito ampla, né, nesse sentido. Então, depende de quem você ativa naquele momento. Agora, causa e efeito sempre vem. Se você não quer ser demandado, não demande. Quer Mas devolver? Devolve. Mas se você fizer no dia de amanhã, vai voltar na mesma proporção. eu não quero entrar muito para não fugir do tema da sua aula, mas você falou uma coisa aí. Você, quando um preto velho, tá, fala isso, você não acha que é coerente para aquele momento para a reforma íntima do ser humano, do homem que está fazendo esse processo? Tá, Entendeu? então, entendi. Mas vamos lá. Não, ele tem o direito de se defender, mas a gente procura essa reforma íntima, esse crescimento espiritual que é o que você falou, você quer até ajuda a pessoa, mas desde que aquela pessoa não fique do seu lado. Mas você também não concorda comigo, ou discorda, enfim, que essa situação às vezes acontece para você realmente ser necessário você perdoar ou transmutar, ou fazer esses processos internos, nem que a magia, não estou discutindo a utilidade da magia, mas eu acho que você falou uma coisa certa, Preto, velho, olha, meu filho, e aí você tentar transmutar esse sentimento ruim, né, por uma ressignificar, eu acho que a palavra é melhor isso. É difícil, mas você não concorda que é uma coisa interessante? Ou eu estou Concordo. errada? Não, você está certíssima, mas a questão que a gente tem que entender é o seguinte: eu super concordo. Assim, eu, igual eu te falei, eu jamais faria uma magia no sentido de devolver.
quebraria uma negatividade. Por exemplo, esses que a gente falou de afastar não tem problema, porque não vai prejudicar a não ser que você, enquanto está fazendo, intencione para prejudicar. Mas os elementos por si só, não. Então, assim, se você intencionar que fulano sofra, aí você está potencializando a sua magia e direcionando essa energia. Senão, vai só afastar, que é o intuito da aula de hoje. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado também. Reforma íntima é importantíssima. Eu acho que é um tópico que a gente não pode, de forma alguma, esquecer. Só que também tem algumas questões que é o problema da religião. A religião ela tem um grande problema nesse sentido. Vou pegar o exemplo da Umbanda e do Espiritismo. A Umbanda e o Espiritismo, elas bebem de uma fonte muito positiva, mas que também é muito complexa, que é o cristianismo. Se você pega, por exemplo, o Espiritismo, você tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base, praticamente, da prática e da vivência Da espírita. doutrina. A Umbanda também é fortemente influenciada pelo cristianismo. E o cristianismo ele tem imbuído dentro dele, desde sempre, valores muito legais, valores como perdão, caridade, humildade. Só que o cristianismo ele também tem junto com eles várias crenças limitantes até. Isso assim, eu falo é uma crítica que eu faço à minha própria religião, Concordo. que é o seguinte: quais seriam essas crenças limitantes? Beleza, eu tenho que perdoar, eu tenho que entender, eu tenho que respeitar, ótimo. Mas e quando eu não estou numa, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Todo mundo tem que perdoar tudo o que foi feito para a gente. Isso é uma lógica espiritual. Em algum momento do seu processo encarnatório, seja hoje, seja daqui 10 vidas, cada mal que alguém te fez, você tem que perdoar. Você só vai evoluir e ascender para a luz quando você perdoar. Agora, é um processo muito individual. Pede para uma mulher que foi estuprada na infância ou na Sim, adolescência para perdoar o estuprador. Não é é tão sim, simples assim. sim. Muito das magias, por exemplo, da quimbanda, do voodoo, de algumas a própria magia natural, se você visualizar, tem várias magias de proteção. Por que existe mais magia de proteção do que magias diversas, magias para o amor ou para a prosperidade? Por que a gente busca tanto proteção? Porque o mundo ele é uma selva. O mundo, Sim. assim, por mais que a gente tente florear o mundo, a gente sofre agressões, perseguições, N coisas que se você for, você vai ser presa. Então, esse tipo de magia, ele deve ser usado com muita cautela, mas a gente também não pode atribuir um valor. Por exemplo, muitas magias do voodoo, acho que você fez o curso de voodoo com a gente, não fez? Sim, sim, Então, lá sim. no início, quando a gente falava, por exemplo, tem vários pós, óleo, inclusive o pó do sumiço que a gente vai usar hoje, são magias assim que a pessoa fala, meu Deus, mas por quê? Pensa, quem criou o voodoo era um bando de negros num país racista até hoje. Naquela época, assim, a palavra de uma pessoa negra não tinha valor nenhum. Então, eles usavam da espiritualidade para sobreviver, para se Uhum. proteger. E assim, por mais que o mundo tenha mudado, hoje, no mundo de hoje, minorias, negros, mulheres, travestis, homossexuais e N coisas Etc. precisam de proteção, sabe? Então, assim, esse tipo de magia nem sempre pode ser taxado. Sair desse dualismo bem e mal é muito importante. Porque às vezes você vai lá, você perdoa uma, você perdoa duas, você perdoa três. Às vezes é melhor esse abençoado sumir para você poder evoluir. Porque chega um momento que isso atrapalha a sua própria Com evolução. certeza. É claro que essas magias elas não podem ser usadas assim todo dia. A pessoa te respondeu mal, você taca uma magia nela. A pessoa virou a cara para você, você taca uma magia nela. Aqui a ideia é quando uma pessoa está sendo um nêmesis na sua vida, não te dá sossego, te inferniza, rouba a sua Uhum. paz, te atrapalha. Sim, não, eu concordo plenamente. É porque a gente fica sobre esse céu desses valores e que faz você, ai meu Deus, será que eu estou fazendo. E às vezes você está muito sentida, magoada e precisa desse viés. Mas depois, às vezes, você cai em si e fala: caraca, será que vai voltar para mim também? Mas eu É concordo plenamente no que você falou. por isso que eu falo. É por isso que eu falei lá no início da aula. Gente, pensa 1, 2, 3 dias, vê se aquilo realmente é necessário, confirma com a sua espiritualidade, toma orientação, às vezes, né, com a espiritualidade, se vale a pena aquilo, e aí só então você faz. Perfeito? Pessoal, vou ensinar um agora
também bem legal. Esse daqui depois vocês entenderam, né? Põe na geladeira e deixa. Esquece lá no freezer, para congelar. Por quê? Porque vai congelar ações, vai congelar posturas, vai congelar qualquer tipo de ação dessa pessoa para vocês, tá? Essa outra que eu vou ensinar agora é uma bem legal também, que a gente vai fazer agora, só que essa tem uma propriedade especial. Você vai precisar de 2 elementos apenas: papel e caneta e uma folha de Comigo Ninguém Pode. Tá? De preferência, você pode ser ela mais... Na hora de escolher, já colhe uma mais amarelinha, assim, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever o nome da pessoa que está ali te atrapalhando. E aí você vai colocar o nome dessa pessoa aqui na folha, né? De Comigo Ninguém Pode. E vai enrolar essa folha. E aí, enquanto você vai enrolando, você vai mentalizando, né? Eu anulo qualquer mal vindo dessa pessoa para a minha vida. Eu anulo qualquer mal dessa pessoa na minha vida. Pega uma fita depois e amarra. O que você vai fazer com isso daqui? Você vai manter isso aqui num espaço que tome sol. Pode ser em cima do seu telhado, pode ser numa varanda, né? Pode ser num lugar assim que você tiver mais disponibilidade. Até secar. Vai ficar bem seca essa folha. Depois que secar, o que você vai fazer? Você vai pôr fogo na folha, essa folha bem seca, né? Com a linha preta e tudo. Vai pôr fogo naquilo ali. Vai pegar, vai pôr numa caixinha de sapato, uma caixinha de fósforo, o pó que sobrar, né? Coloca lá. E aí depois o que você vai fazer? Você vai, todos os dias, quando secar, já queimou aquilo ali, ficou só as cinzas, né? Você põe numa caixinha de fósforo e carrega com você. Sempre que você passar numa encruzilhada, você joga um pouquinho, fecha, guarda na bolsa. Passou por outra encruzilhada amanhã, joga um pouquinho até acabar. Esse é um tipo de magia que, enquanto o nome estiver aqui dentro, você anula aquela pessoa e depois você vai afastando ela do seu caminho em definitivo, para sempre, tá? Certinho até aqui, esse terceiro peitinho, se vocês pegaram bem. Alguém comentou alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. Professor, uma vez botei o nome de uma pessoa no congelador e ele morreu. Mas tenho certeza que isso aconteceu pelo destino, era uma pessoa ruim. Ah, não, com certeza, meu anjo. Mas que a gente fica apertado, fica, né? Meu Deus do céu. Você faz uma magia para a pessoa desencarna e a gente fica apertado. Essa magia, por si só, ela não tem poder. Eu, na verdade, vou ser muito honesto com você. Existe magia que tira a vida de uma pessoa? Existe. Mas são magias muito mais, assim, complexas, mais pesadas do que isso, sabe? A tirar a vida de uma pessoa é uma coisa, além de ser muito negativa, é uma coisa que não é tão simples assim. Se fosse fácil assim, coitado, acho que metade do mundo já estava morto. Mas, assim, eu acredito que foi a hora dele. Agora, é claro, né, que o feitiço se aproveitou que depois daquilo ali, nem o espírito dessa pessoa vai te incomodar, né? Mas não foi o congelador, não, para ficar tranquilo, tá? Tira isso da sua cabeça. Uma vez uma mulher que eu conheci também fez uma magia pro sogro da Sossega, ele morreu naquela semana. Ela carrega a culpa até hoje. Todo mundo entendeu, então, como é que faz essa do Comigo Ninguém Pode, da folha? Agora a gente vai fazer uma outra. Vocês vão utilizar um boneco para fazer, tá? Essa magia. Deixa eu usar mais café. Eu tô sem boneco aqui. Existem uns bonecos propícios para isso, que são aqueles bonecos que se encontram em loja de Umbanda, ou se vocês pesquisarem na internet lá, boneco voodoo, aparece aqueles bonecos de pano. Bonecos de pano são os mais indicados, tá? Mas qualquer boneco pode representar ali a pessoa. Eu peguei aqui um bonequinho do Naruto para representar aqui a pessoa. Suponhamos que seja um homem que eu quero afastar do meu caminho, suponhamos que seja um homem que eu quero impedir, né, que essa pessoa venha a me prejudicar. Pega um bonequinho. Se você tiver uma peça de roupa, eu sei que às vezes é difícil de vocês encontrarem, mas muitas mulheres fazem esse tipo de magia e é uma coisa que vocês que vão atender público precisam estar preparados. Tem muitas mulheres que querem que o marido saiam de casa.
que às vezes a mulher quer terminar e o marido não aceita. Isso, infelizmente, é uma realidade muito grande no Brasil. Né? Os homens, assim, muitas vezes eles não respeitam a vontade da mulher de pôr um fim na relação. E ficam, e às vezes a mulher passa por isso anos a fio, onde ela quer que o marido saia, ou pelo menos ela até sai se o marido aceitar finalizar a relação e eles não aceitam. Então, muitas mulheres, muitas fazem essas magias que a gente está aprendendo também para que o marido saia de casa ou se afaste delas, ou muitas vezes, né, terminou, saiu, mas o marido continua perseguindo, fazendo aquela pressão psicológica. Então, se for esses casos, geralmente a mulher tem uma peça de roupa ou alguma coisa da pessoa. Se não tiver, se tiver, você vai costurar junto, abrir o boneco de pano, vai colocar dentro dele a peça de roupa, cabelo, unha, sêmen, o que for. Se não encontrar, tem uma outra forma também, que é a forma que nós chamamos de batismo. Você pega o bonequinho, pega a água. Lembra do batismo lá do padre? Deixa eu posicionar a câmera aqui para vocês. Então, o que você vai fazer? Você vai batizar como se estivesse batizando a pessoa. A partir de hoje, você vai representar o Diego da Silva Moreira. É o nome que eu inventei agora, tá, gente? Eu te batizo Diego Moreira da Silva. Eu te batizo Diego Moreira da Silva. Tudo que esse boneco sofrer, o Diego da Silva Moreira há de receber. Pronto. Batizou o bonequinho aqui. A partir de agora, ele representa o Diego da Silva Moreira. Não conheço ninguém com esse nome, tá, gente? É só mesmo para exemplo. Isso porque eu não tenho nada que liga esse bonequinho à pessoa em particular. E nesses casos, você faz esse batismo, tá? E aí, o que você vai fazer? Pega uma fita vermelha e dê 7 nós, dizendo o seguinte: eu amarro você e impeço você de me prejudicar. Eu amarro você e impeço você de me prejudicar. Eu amarro você e impeço você de me prejudicar. Eu amarro você e eu impeço de me prejudicar. Eu amarro você e eu impeço de me prejudicar. Eu amarro você e o impeço de me prejudicar. Faz isso 7 vezes. Depois que você fez isso 7 vezes, o que você vai fazer? Você vai pegar, colocar dentro de um recipiente e vai cobrir isso tudo de sal grosso. O sal grosso vai servir para quê? Você amarrou, quando você amarrou as ações no plano físico. O sal grosso vai anular as energias no plano espiritual. E aí depois o que você vai fazer? Você vai pegar com a panelinha e tudo, com a caixinha e tudo, pode ser uma caixa de sapato, ou pode ser uma outra caixinha que você tiver. Você vai enterrar isso aqui. Pode enterrar num cemitério, pode enterrar isso num terreno vazio, mas o mais longe possível da sua casa. Se puder enterrar, por exemplo, numa autoestrada, se você tiver um carro e puder sair da cidade, ir para uma autoestrada e enterrar, melhor ainda. Porque aí você vai impedir essa pessoa de te amarrar, de te fazer qualquer mal no plano físico e vai impedir essa pessoa de te fazer mal também no plano espiritual e energético. E a energia da autoestrada é justamente para mandar embora, para afastar da sua vida. Se possível ainda, enterrou esse bonequinho com a vasilha e tudo, acende uma vela preta em cima, banindo em definitivo da sua vida. Vira as costas e vai embora. Do bonequinho, vocês entenderam? Aqui eu fiz com bonequinho só para mostrar para vocês, mas os melhores são os bonequinhos de pano, tá? Vocês conseguem comprar na internet, em casas de artigos religiosos, ou ainda se você tiver algum talento, e aí tem até mais poder, porque tudo que um bruxo faz com a mão, ele tem mais poder, você pode fazer com as suas próprias mãos o bonequinho. Pessoal, entenderam? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certinho?
Vou ensinar uma outra agora, e aí eu vou passar um... Opa! O celular foi embora. A Eteia falou que ela confecciona os dela muito bem. Tudo que uma bruxa puder fazer com as próprias mãos, gente, tem muito mais poder, tá? Nós vamos utilizar agora uma coisa muito simples e muito legal. Preciso achar um recipiente aqui. Vou pegar aqui alguma coisa. Ah, vou fazer um que é mais uma simpatia, mas como é dentro do que a gente está ensinando aqui, acho que não vejo por que não fazer isso também. Isso aqui, às vezes, é difícil fazer em cidade maior, tá? Por quê? Porque geralmente você não tem acesso. Quando você mora no interior, é mais fácil. Você pega o nome da pessoa, pega uma fita adesiva. Essa aqui eu até ensinei essa semana lá no meu Dicas de Bruxa. Pega uma fita adesiva dessas assim. Coloca aqui, ó, a pessoa. E aqui que você vai fazer? Cola esse adesivo numa... sabe a roda de um caminhão? Aí tá, pode ser. Eu, geralmente, quando eu fiz e aprendi, eu aprendi com a roda do ônibus, porque eu moro no interior, então você consegue ir lá nos ônibus e colar. Se você não tiver acesso a isso, cidade grande, por exemplo, só entra lá na parte dos ônibus quando você vai embarcar, né? Você pode ir num posto de gasolina ou num espaço onde tenha caminhões, né, parados, e aí você pode colar na roda de um caminhão. E aí, quando você colar, você fala o seguinte: cada vez que esse nome girar, ou que essa roda girar, fulano de mim há de se afastar. Cada vez que essa roda girar, fulano de mim há de se afastar. E aí, segundo a tradição, cada volta que der é 1 quilômetro que essa pessoa vai se distanciar de você. É uma simpatia, mas é dentro do que a gente está aprendendo hoje. E o que são simpatias além de magias também, né? Só mais simples e mais práticas. Alguém perguntou o que é Dicas de Bruxa. Pessoal, eu tenho um perfil no Instagram, que é o Gilberto Melo Espiritualista, onde todos os dias tem vídeos lá de 1 minuto e meio, onde eu dou uma dica de magia, onde eu falo, ensino alguma coisa de magia. Tem mais de 1 ano que eu faço isso todos os dias. Quem não segue a gente lá, é só colocar Gilberto Melo Espiritualista no Instagram, que vai aparecer o Dicas de Bruxa, tá? Isso daqui é um pó do sumiço que eu fiz, sabe? Dentro da tradição do Voodoo. Inclusive, eu vou colocar junto com essa aula, tá? Assim que essa aula for para o ar, lá na playlist dela vai estar a receita, tá? Do pó do Voodoo. Quem quiser fazer, vocês mesmos podem fazer. A receita está lá. A receita do pó do sumiço é uma receita bem legal. Ela vai terra de encruzilhada, terra de cemitério, enxofre, pimenta. Deixa eu lembrar mais o que a gente coloca. A base, né, que é talco. É isso que vai. E aí você encanta, né, na energia ali que você quer encantar. Pode ser na força de Exu, Hecate, Lilith, aí cada um pode encantar. Eu vou passar um vídeo onde eu ensino a receita, onde eu fiz, né? E ou vocês podem comprar também, tá? A gente lá, inclusive eu fiz para vender lá na loja Coisas de Bruxa. Já tem pronto se você quiser comprar, tá? Mas se você quiser fazer também, porque bruxa que é bruxa faz os seus elementos. Esse do pó de sumiço é muito bom. Eu tenho um filho de santo meu, que ele também está iniciando na magia comigo, que ele fez assim, foi uma beleza. Ele tinha uma vizinha dele, que a mulher é meio perturbada, assim, ela tem um quadro emocional muito grave, só que assim, o quadro dela é um quadro de agressão, ela agride as pessoas, ela persegue as pessoas, persegue assim, você está na sua casa de boa, aí ela te xinga, te chama de tudo quanto há, a polícia vai, prende, solta, vai, prende, solta, vai, prende, solta. Aí o que ele fez? Ele fez o pó de sumiço, ele aprendeu a fazer comigo,
que fez esse feitiço que eu vou ensinar para vocês agora. Você faz o seguinte, você pega o nome da pessoa, mesma coisa, né? Fulano, aí o nome da pessoa. Você queima de um recipiente agora. Vou usar esse aqui. Deixa eu pegar aqui um recipientezinho. Vou pegar um caldeirãozinho aqui. Você queima o nome dessa pessoa até virar cinzas, esse papel com o nome dela. O nome dela vai trazer a energia dela para o seu ritual. Então, essas cinzas, né? E aí você já vai queimando, o fogo vai transmutando, você já vai imaginando a energia dessa pessoa sendo transformada em cinzas. Você coloca, né? Queima aqui o nome até o papel virar cinzas. Quando o papel virar cinzas, você esmaga ele, né? Para ele terminar ali o processo dele. Pega um pouquinho do pó do sumiço que você fez ou comprou. Mistura. Vai numa encruzilhada e sopra esse pó. A mistura das cinzas do nome da pessoa com o pó, né, do sumiço. Sopra numa encruzilhada pedindo, né, para que o universo afaste aquela pessoa do seu caminho. Pode adaptar isso aqui também para vícios, tá? Se você tiver, por exemplo, o vício em cigarro, você pode escrever e, além de escrever, você pode queimar um cigarro aqui dentro. O cigarro que você fuma normalmente, você já pode colocar as cinzas aqui dentro, misturar e fazer esse mesmo ritual para afastar um vício de você. E aí você sopra lá na encruzilhada para banir. Esse filho de santo meu fez esse ritual e a mulher deu um sossego, assim, de uns 3, 4 meses. Aí, quando ela voltou, ele foi e repetiu de novo. Porque para mandar essa pessoa embora da vida dele. É uma técnica muito legal, muito boa também. E aí a magia já vai estar pronta no pó, né? Que ele tem esses elementos. A receita eu vou deixar para vocês em vídeo junto com essa aula, tá? Tem um vídeo de eu fazendo e eu ensino para vocês os elementos que uso, tá? Entenderam esse ritual? Qualquer encruzilhada, Márcia. Encruzilhada e autoestrada são ótimos para afastar pessoas negativas do nosso caminho, tá? Encruzilhadas e autoestradas. Autoestrada, que ela tem ainda mais autoestrada intermunicipal, se for de preferência BR, tá? De preferência BR, que assim, corta o Brasil todo. E aí agora eu vou ensinar para vocês uma magia que eu fiz. E essa magia é uma magia, inclusive, que eu fiz essa semana. Uma parecida com essa. Claro que, como era um trabalho, eu caprichei mais, né? Essa semana eu fiz um trabalho para uma pessoa que queria fazer um afastamento. Tinha uma pessoa que perseguia muito ela. E aí ela pediu para fazer um afastamento dessas duas pessoas. Aí eu usei pólvora. Vocês já aprenderam a usar pólvora lá na aula 2. Vocês podem adaptar também. Vou desligar esse ar aqui, tá me atrapalhando. Essas duas velas aqui tá boa para isso. Deixa eu pegar essas duas velas aqui. Eu vou fazer um exemplo aqui, mostrar para vocês. E aqui, esse ritual é um ritual que eu fiz essa semana. Eu vou explicar, além disso, as adaptações que eu estou seguindo aqui para vocês, tá? Porque o espaço e o tempo não me permite usar. E também eu usei nomes de pessoas reais, eu não posso entregar aqui para vocês, né? Mas vamos lá.
Primeira coisa que eu fiz, a pessoa que me procurou, ela não queria o mal dessa outra pessoa que a perseguia. Ela só queria realmente afastar essa pessoa que não dava sossego, que perseguia ela e tudo mais. Então, o que que eu fiz? Primeiramente, firmei a minha espiritualidade, acendi ali a vela do meu anjo de guarda, né? Limpei o ambiente. Depois, acendi uma vela de um anjo de guarda para as duas pessoas, para quem me pediu o trabalho e para quem o trabalho estava feito, que a ideia não era prejudicá-la, a ideia não era que ela ficasse ruim, né? Que essa outra pessoa ficasse ruim. Entendeu? Aí o que, que acontece? E aí, o que, que eu fiz? Você pega uma vela, pode ser uma vela de acordo com o signo da pessoa, pode ser uma vela branca, pode ser uma vela, por exemplo, se for um homem, pode ser uma vela azul e uma mulher uma vela rosa. Vocês vão separar aí as velas de acordo com o que for mais fácil. Em último recurso, pode ser até vela branca, não tem problema não. E aí, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão amarrar essas duas velas uma na outra. Cada vela, você vai dar 3 nós. Esse nó aqui, ele vai representar, essa linha, aliás, ela vai representar aquele fiozinho que eu falei que conecta todas as pessoas, todos os seres que existem. Além disso, o que, que vocês vão fazer? A vela está aqui, o ritual simples é assim. Além disso daqui, eu peguei, para cada uma das velas, eu coloquei um cristal, eu acendi um incenso, vou fazer aqui, para ficar bonitinho, e mostrar para vocês, para ficar bem legal, o ritual que eu fiz. E eu vou explicar o fundamento de cada parte. Deixa eu só montar aqui. Preciso de mais um incensário. E vou precisar também de água. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar para água, vou colocar nesses recipiente aqui de vela, mas vocês podem colocar um copo de água ou uma taça com água aqui em cada uma das velas. Isso aqui é para vocês conectarem os 4 elementos, tá? Para cada uma das pessoas. Porque a intenção que você está desenvolvendo aqui é que os laços se cortem, mas que essas pessoas tenham equilíbrio na própria vida. Né? Cada um vai seguir sua vida, cada um vai ter ali o seu processo, acende o incenso. Só um minutinho. Fazer um negócio aqui. Ver se eu consigo, né? Acho que eu vou fazer assim. E aí, o que, que acontece, pessoal? Vocês vão acender as velas, cada vela representando a pessoa. Então, no dia lá, eu coloquei uma foto, peguei uma foto dessas duas pessoas juntas, pedi à própria pessoa, o próprio cliente, para cortar, separando os dois, né, as duas pessoas,
De um lado, coloquei a foto da pessoa. A foto do meu cliente, eu coloquei ela no mel. Coloquei um recipiente com mel e coloquei a foto dele. A foto da outra pessoa, que o intuito era afastar, eu coloquei essa foto em cima de sal negro. A gente já aprendeu a fazer sal negro lá na aula 2. Coloquei em cima de sal negro e coloquei do lado da outra vela. Acendi a vela. No dia, eu fiz um traço de pólvora embaixo aqui e acendi a pólvora, como a gente já viu. Quem estourou esse fio foi a pólvora. E aí as velas queimaram, terminaram de queimar separadas. No outro dia fui lá e limpei. Joguei o resto num saco de lixo de um lado, joguei o outro num saco de lixo do outro. Você não põe nem os restos juntos, porque a ideia é separar. Se vocês não quiserem trabalhar com a pólvora, não tiverem acesso à pólvora, que a gente já viu que é um negócio perigoso, vocês podem simplesmente deixar as velas queimarem, e aí quando chegarem na altura do... Aqui na altura da corda, né, que conecta as duas, o fogo das velas vão queimar. E aí vocês até podem... É onde tem muito vídeo que vocês acham aí no TikTok mostrando isso, né? Corte de laço sendo feito dessa forma. Ou você simplesmente pode vir aqui e queimar. E aí vocês vão dizer, né? Eu, na autoridade da minha espiritualidade, corto todo o laço que une fulano a Beltrano. Que eles possam seguir felizes. Aí queima aos poucos, tá? Não queima tudo de uma vez, não. Que eles possam seguir felizes, mas vidas separadas. Que eles não se encontrem, que eles nem se vejam, que eles não possam mais se prejudicar. Eu corto todo o laço que une fulano a Beltrano. Eles estejam para sempre separados. Eles estejam para sempre separados. E aí se deixam as velas queimarem até o final. Pode ser feito com a pólvora, pode ser feito dessa forma que eu fiz aqui, ou vocês podem deixar as velas queimarem naturalmente. E aí, vocês podem fazer a leitura desse feitiço e das nuances desse feitiço, reparando, por exemplo, na vela, qual vela queima mais, qual vela demora mais para queimar, a vela puxa para o lado de cá, as velas não se puxam, se afastam. Tudo isso pode trazer algumas informações ou alguns insights sobre este ritual, tá bom? Pessoal, vocês entenderam essa magia? Entenderam como é que funciona? Como é que faz? Esse foi um exemplo que eu fiz essa semana. Claro que foi mais caprichado, levei mais tempo, usei mais vela, mais elementos, mas a base é isso daqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer abrir o áudio? Quer tirar alguma dúvida? Quer contar alguma experiência? Tudo certinho. Então, pessoal, essas magias de afastamento, né, são muito legais para pessoas. Professor, todas as magias podemos fazer online também? Pode, todas essas magias podem ser feitas online. Quando é magia online, o que você tem que preocupar? Você pode fazer, por exemplo, eu gosto, quando eu vou fazer online, que o meu cliente, naquele dia ou naquele horário, que ele esteja concentrado. Então, por exemplo, não vou fazer uma magia para uma pessoa que está no bar. Isso é muito importante. Tá? Então, se você vai fazer uma magia para um cliente, para uma pessoa que não vai estar presente ali no seu ritual, ela também tem que estar preparada. Então, por exemplo, ela tem que estar cuidado da energia dela naquele dia. Então, eu sempre oriento que a pessoa cuide da energia naquele dia. Eu geralmente faço magias mais à noite. Então, assim, que ela esteja em casa ou que ela esteja dormindo. Se ela estiver dormindo, melhor. Tá? Fazer magia com a pessoa dormindo é muito melhor. Que ela esteja de preceito, que ela esteja energeticamente bem. Então, às vezes, eu peço para elas firmar o anjo de guarda dela lá na hora que eu vou fazer meu ritual. Mas pode ser feito sim. Ela não pode estar num bar, distraída, pensando na morte da bezerra. Né? Então, às vezes, se for uma quebra de demanda, ou mesmo um ritual como esse aqui, eu peço para a semana que eu fiz o ritual, para a pessoa tomar alguns banhos. Né? Então, assim, se vocês têm outros conhecimentos de cristais e ervas, vocês podem complementar os rituais de vocês com esse elemento. Eu nunca, por exemplo, um jogo de cartas que eu jogo para alguém, eu sempre dou dicas de banhos, chás, orações,
coisas para a pessoa. Quando eu vou fazer um trabalho, a mesma coisa. Se eu estou fazendo uma quebra de demanda aqui, às vezes eu passo banho para a semana inteira para a pessoa tomar, para reforçar lá no campo áurico dela aquilo ali. Mas pode ser feito sim, tá? Se for uma magia, por exemplo, uma quebra de laço de duas pessoas, uma está sabendo e a outra não. Cuida da espiritualidade da outra também, acende uma vela para o anjo de guarda dela, para ela não sentir aquele baque energético. Vai que essa pessoa está dirigindo, vai que essa pessoa está, sabe Deus fazendo o quê? Então, é importante você cuidar também para aquela pessoa não sentir aquele baque, não sentir aquele choque, tá? Deixa eu ver. Mas pode, todas essas magias podem ser feitas online sem problema algum. E aí você que vai definir o seu ritmo de trabalho. Se você quer fazer ao vivo, você pode colocar a pessoa numa chamada do WhatsApp, do Zoom, ou se você vai gravar, ou se você vai só tirar foto, ou se você vai só comunicar para o seu cliente. Aí é o seu jeito de trabalhar. Mas pode ser feito online tranquilamente, desde que a pessoa esteja também se cuidando. Ela não vai estar num bar, ela não vai estar bebendo, ela não vai estar distraída, ela precisa estar ali conectada também com o seu ritual ou dormir. Eu recomendo que ela esteja dormindo. Alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Quer tirar alguma questão? Todas essas magias que a gente aprendeu hoje, gente, são magias que vocês podem adaptar às práticas de vocês e a incrementar elementos. Tá? Então, aqui a gente mostra a prática, a base, mas vocês não ficar limitado aqui, não. Podem colocar mais elementos, podem colocar mais... invocar alguma divindade que você tenha conexão com elas. Você pode fazer mais de uma no mesmo ritual. Então, você pode fazer essa, por exemplo, da cebola e essa da quebra das velas ao mesmo tempo. Inclusive, você pode queimar esse fio com a queima da cebola, como a gente fez. Ao invés de você, por exemplo, só deixar queimando, você monta as velas, tudo bonitinho, coloca no meio a cebola e taca fogo. O próprio fogo da queima do primeiro ritual já vai também ser o fogo que vai ser utilizado no segundo. Aí seu ritual vai ter mais efeito. Quanto mais energia eu coloco, lei de trocas equivalentes, mais poder eu gero, mais poder eu adquiro. Tudo certinho? Todo mundo compreendeu bem? Então, pessoal, por hoje é só. Essa é a nossa aula, né? Nossa quinta aula do curso de magia natural. Espero que magia avançada. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se surgir alguma dúvida também durante a semana, pode colocar lá no grupo sem problema algum, tá? Pessoal, quem ainda não assistiu às aulas anteriores, não se preocupe. O acesso é vitalício, vocês podem assistir no seu tempo, mas eu recomendo que vocês façam um esforcinho, tá? Para estudar, para entender, para compreender ali a mecânica da magia mesmo como um todo. Primeira aula, adoçamento. Segunda, quebra de demanda. Terceira, abertura de caminhos. Quarta, prosperidade. E hoje, afastamento de energias negativas, tá? Se você está assistindo essa gravação depois também, tiver alguma dúvida, não deixe de tirar com a gente lá no grupo, que é muito importante. Semana que vem, na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, eu vejo vocês para o nosso sexto encontro, né? Nossa sexta aula do curso de magia avançada. Agradecer mais uma vez a você que está ao vivo comigo, né, nessa noite de quinta-feira, e também a você que assistiu essa gravação, se sinta abraçado, se sinta acolhido, e dúvidas, tira com a gente lá no grupo, tá? Semana que vem nós vamos para a nossa sexta aula. Lembrando, pessoal, que junto com essa gravação, o próximo vídeo dessa playlist é ensinando a fazer o pó do sumiço, tá? Então não deixa também de assistir essa aula, porque ela é muito importante. E outros elementos que eu citei aqui hoje, vocês encontram na aula 2, que é o ritual do limão, que também pode ser utilizado para afastar pessoas negativas, e a receita do sal negro, que eu usei aqui, né, no exemplo que eu citei para vocês, você também tem a receita lá na apostila da aula 2, tá bom? Então, por hoje é só. Bom descanso, linda noite para vocês, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima semana. Tchauzinho!